vocês, me chamo Marcos Fernando e hoje vim dar uma aula aqui básica de biologia para vocês, explicando sobre os tecidos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Fernando, eu dou aula de biologia nesse canal aqui. Então, se você estiver interessado, se inscreva, curta e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, pessoal, o que é tecido? Tecido, né? Do nosso corpo humano. Então, o tecido ele é o básico é você saber o que é célula e o que é tecido. Se você não souber o que é célula e o que é tecido, você não sabe o básico. Para mim, você não sabe o básico. Então, você tem que saber o que é célula e o que é tecido. A célula, eu fiz uma aula mostrando para vocês o que é célula, quais são as funções de cada uma. Lembra que eu fiz essa aula ontem mesmo? Se você está assistindo essa aula nessa data, né, que está na descrição do vídeo. Ontem eu postei um vídeo sobre as células, né? E eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram assistir, né, a aula, quem não assistiu, ou quem quer assistir só para relembrar, tá aqui na descrição o link. Então, quando a gente fala de célula, a gente está falando de histologia. A histologia ela é o quê? Ela é o estudo dos tecidos, né? Elas são o estudo dos tecidos. O tecido nada mais é do que a união das células que se unem para trabalhar em grupo. E é chamado de tecido, né? E é que nem um grupo de escola. Você faz um grupo, tem o nome do grupo, entendeu? E existem diversos grupos. Vou falar aqui 4 para vocês, né? Que são os mais básicos que você precisa gravar. Então, a gente tem o epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Esses são os 4 tecidos que vocês precisam gravar. Se você for fazer uma prova do Enem, uma coisa assim, esses são os 4 tecidos que você precisa gravar, entendeu? Para biologia, esses são os 4 tecidos mais importantes do corpo humano que você precisa gravar. Ao você estudar esse tecido, tipo epitelial, o que é epitelial? Ao você estudar, você precisa saber o que? A função dela. Qual é a função desse tecido? Tipo, conjuntivo, qual é a função do conjuntivo? Qual é a função do muscular? Qual é a função do nervoso? Qual é a função do tecido nervoso? Qual é a função? Você precisa ter em mente isso, para você poder conseguir entender o resto. Você precisa entender também onde ocorre, em que lugar ocorre, entendeu? Tipo, em que lugar ocorre o tecido epitelial? Em que lugar ocorre o conjuntivo? Em que lugar ocorre o muscular, o tecido nervoso? Em que lugar ocorre esses tecidos, entendeu? Então, para você poder estudar isso, você precisa saber quais são as funções e o que ocorre. E também tem mais uma, né? Tem mais 2, né? Se não me engano. Esse você precisa saber o que? Qual é a função desse tecido? Você precisa saber onde ele ocorre. Você precisa saber as substâncias desse tecido. Onde é que ele ocorre? As funções dele, a substância. Agora vamos saber a origem desses tecidos, entendeu? Porque, tipo, os tecidos são um conjunto de células e a gente precisa saber onde é que ele ocorre, onde é que ele trabalha, tipo, epitelial, exemplo, na pele, entendeu? Onde ocorre a substância dele. E precisamos também saber da origem, a teoria dos tecidos, certo? A teoria da histologia. Então, onde é que ele ocorre? Onde é que a origem? Vamos saber da origem dos tecidos. Então, eu anotei aqui algumas coisas aqui no papel, onde vocês podem ver, ó, tá vendo? Que os nomes são muito difíceis de falar aqui para vocês. Vamos lá, o epitelial, ele tem origem ao ecto, conjuntivo, mesoderma, muscular, mesoderma, e o nervoso, ectoderma. Então, para você poder entender tudo direitinho, você precisa gravar essas 4 origens. E a nossa aula encerra por aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que você aqui no canal, ok? Envia para todos os seus amigos e os colegas que vão aprender sobre isso. Então é isso. Um beijo e até a próxima.